Fala pessoal, beleza? Estou prestes a resolver alguns exercícios de fixação envolvendo o uso de funções. Te interessou? Então continue assistindo esse vídeo. Oi gente, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo o uso de funções em C++. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: elabore um programa em C++ que, através do uso de uma função, retorne o fatorial de um número informado pelo usuário. Então, o usuário vai digitar um número e nós vamos ter que calcular o fatorial daquele número. Então, vamos dar aqui um Ctrl N para pedir um arquivo fonte novo e vamos lá. A gente inicia, então, o código aqui exibindo uma mensagem para o usuário, né? Então, informe um número inteiro qualquer. E aí, na sequência aqui, a gente vai armazenar esse número inteiro dentro de uma variável de nome número, por exemplo. Como é um número inteiro, a gente vai ter que declarar essa variável assim, dessa forma aí. E aí, então, a gente vai calcular o fatorial deste número, né? O fatorial de 5, por exemplo, é o quê? É 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. A gente vai fazendo sucessivas multiplicações desde 1 até o número que você deseja obter, né, o fatorial. No caso, de 1 até 5. Se fosse de 1 até 7, seria 5 vezes 6 vezes 7. E assim por diante. Então, a gente percebe que basta a gente fazer um laço de repetição desde i igual a 1 até i igual ao número, né? E isso aí é o suficiente para a gente conseguir calcular o fatorial de um número. Então, aqui onde tem número, eu vou declarar uma variável i também. E aí eu vou ter aqui um laço de repetição for. For i igual a 1, i menor ou igual que número, que é o número que o usuário informou, e mais, de 1 em 1, certo? E aí aqui dentro a gente vai fazer sucessivas multiplicações. E onde que a gente vai acumular essas multiplicações? Bom, eu vou criar uma variável aqui de nome fat, e aí essas sucessivas multiplicações eu vou ir acumulando dentro de fat dessa forma aí que vocês estão vendo. Isso aqui que eu acabei de escrever aqui na tela, né? Como se vocês já vêm acompanhando os vídeos anteriores, vocês sabem que isso aí é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Certo? É a mesma coisa, só que eu julgo ser mais elegante fazer daquela maneira ali. Então, eu estou fazendo sucessivas multiplicações, desde i igual a 1 até i menor ou igual ao número esse informado pelo usuário. E aí, ao término aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um endline e vou imprimir na tela o fatorial de número é fat. Desta forma aí. Então, vou dar um F11 para compilar e rodar. Este aqui é um exercício, então vou salvar na pastinha de programas. Vai ser o exercício 33. Salvei e vamos verificar aqui o resultado. Aqui começou a rodar. Informe um número inteiro qualquer. 4. Pressionei Enter e o fatorial de 4 é 1656. Bom, fatorial de 4 é fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não dá 1656, né? Então temos algum probleminha aqui. O problema é o seguinte, ó. Aqui nessa variável que eu estou fazendo sucessivas multiplicações, vejamos, ó. A gente precisa do i e precisa de fat. I está sendo inicializado aqui no laço. Fat já não está sendo inicializado em lugar nenhum, né? Então, a gente vai pegar e vai inicializar ela aqui em cima, ó. E eu vou começar inicializando ela com o valor de 1. Por quê? Se eu inicializar fat com 0, qualquer número vezes 0 vai ser 0, né? Então, o nosso fatorial vai ser sempre 0. Se eu fizer desta forma, inicializando com 1, qualquer número vezes 1 vai ser esse qualquer número, certo? Então, inicializei aqui a nossa variável e agora eu vou dar um F11 para compilar e rodar. Vamos ver se agora a gente vai obter o resultado correto. Informe um número inteiro qualquer, 4. Pressionei Enter e agora temos lá que o fatorial de 4 é 24. Agora sim, vou rodar novamente. Fatorial de 5, 120.
Perfeito. Agora nós temos aqui o nosso fatorial sendo calculado corretamente, né? A gente utilizou uma variável de nome fat do tipo inteiro, inicializamos ela com o valor de 1 e através de um laço de repetição indo de 1 até menor ou igual ao número, né, que o usuário digitou, de 1 em 1, a gente fez sucessivas multiplicações e obtivemos então o valor de fatorial. Beleza, até aqui o exercício está quase respondido, né? O que a gente precisa fazer é tudo isso, só que utilizando o quê? Funções. Confere? Então, nós teríamos que ter aqui em cima uma função que retorne o valor desse fatorial. E o fatorial, né, propriamente dito, vai ser um número inteiro, né? Então, seria uma função int calcula fatorial. Por exemplo, né? Você pode dar o nome que você bem entender para ela. E aqui dentro nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar esse trecho aqui de código. Eu vou dar um recortar, um Ctrl X e um Ctrl V aqui para cima, certo? E aí ao término nós vamos ter que dar um return, né? Return de quem? De fat, que é essa variável aqui que nós temos aqui dentro, certo? E aí nós temos uma questão aqui com relação às variáveis, né? Então, conforme nós vimos no vídeo anterior, nós temos a seguinte situação. Até o momento, a gente vinha declarando as variáveis sempre dentro do método main, sempre dentro do método principal. Então, todas as variáveis que a gente declara aqui dentro deste método, elas só existirão aqui dentro. Se eu tentar utilizar qualquer uma dessas variáveis que estão sendo declaradas aqui dentro, tentar utilizar elas fora desse método principal, como por exemplo dentro desta função aqui, não vai funcionar. Porque dentro desta função aqui, a variável fat não está sendo declarada aqui. Então, essa variável fat ela não pertence a este escopo. Então, vai dar um erro, certo? A variável fat está sendo declarada dentro desse outro escopo aqui. Então, vamos analisar este escopo aqui. Agora que eu tirei o cálculo do fatorial lá para aquela função lá de fora, essa variável fat faz sentido manter ela sendo declarada aqui dentro? Não faz, né? Porque a gente não está utilizando ela mais aqui. Ou está? A gente está utilizando aqui no fim, ó. Mas veja só, se eu substituir agora esse fat daqui pelo nome daquela função lá em cima, a gente contorna essa situação, né? Porque quando eu chamar essa função aqui, o que vai ser feito? Vai ser executado aquele trecho lá e vai ser retornado o valor do fatorial. Então, basta eu chamar essa função, né, que todo aquele trecho lá de cima vai ser executado e, portanto, essa variável fat que foi declarada aqui não faz mais sentido ela existir aqui. Essa variável i também não faz mais sentido ela existir aqui neste escopo, né? Porque o i era para ser utilizado no laço de repetição. E o laço de repetição agora ele existe só aqui neste outro escopo. Então é aqui neste outro escopo que eu vou declarar essas variáveis aí. Int i e fat. Desta forma aí. Perceba que agora, dentro da nossa função, a gente tem variáveis locais i e fat, que só pertencem a este escopo aqui. E elas pertencem a este escopo, lógico, porque elas estão sendo declaradas aqui dentro dessa função. E elas estão sendo declaradas aqui dentro porque, de fato, eu estou precisando delas aqui. Ó. O i eu estou usando aqui para este laço de repetição. O fat também, certo? E eu estou retornando fat. E fat agora não é mais do conhecimento deste escopo aqui do método principal. Beleza? Tudo resolvido? Quase tudo resolvido. Temos mais uma situação aqui que a gente tem que cuidar. Como eu tinha dito, né, eu até então, né, eu vinha declarando as variáveis sempre dentro do método principal. E aí agora nós temos aqui essa variável aqui, int número, que continua sendo declarada aqui dentro desse escopo. Pois é, o problema é que a gente agora está usando função, e eu estou fazendo uma chamada para uma função, e essa função que eu estou chamando, ela está aqui em cima. E essa função aqui, ela também precisa de número, olha ali. E esse número que essa função precisa é esse número que o usuário digitou aqui. Só que esta variável número não está sendo declarada dentro desse escopo.
Essa variável número só existe dentro deste outro escopo aqui, uma vez que ela está sendo declarada aqui dentro, certo? Pois é, talvez alguém de vocês que já conhece programação em C, já sabe trabalhar com passagens de parâmetros, né, poderia pensar assim, bom, mas é só pegar essa função aqui, passar parâmetro daqui para lá e pronto, né? Pois é, mas a gente ainda não teve aula sobre passagem de parâmetros, vai ser a pauta para o próximo vídeo. Então, como a gente ainda não viu passagem de parâmetro, como que nós resolveríamos esse problema aqui? Que problema é esse? É o problema que eu tenho uma variável local sendo declarada dentro deste método aqui, mas eu preciso ter acesso a essa variável a partir deste outro escopo aqui. Como que eu faço? Bom, se você já assistiu o vídeo anterior, você já sabe o que tem que ser feito, né? Basta eu pegar essa variável local do ponto de vista deste escopo aqui, pegar essa variável local, tirar ela daqui, e declarar ela de forma global. Como que eu faço isso? Aqui, após os teus includes e após os using, a gente coloca ela, faz a declaração dela lá em cima. Então, ela está fora de qualquer escopo. Ó. Ela está fora do escopo dessa função, ela está fora do escopo do método principal, ela está lá em cima, ó. Logo depois dos include e dos using, como eu falei, né? Então, uma variável declarada aqui em cima, ela é tida como uma variável global. Certo? Uma variável global, ela passa a estar disponível em qualquer escopo do teu código-fonte. Essa variável agora, ela pode ser acessada aqui dentro, ela pode ser acessada aqui dentro também, sem problema nenhum, pois agora ela é global, ela está sendo declarada aqui num nível acima, né, destes escopos aqui, certo? Então, neste momento, nós temos a variável número, que é global, e nós temos essas outras variáveis aqui que são variáveis locais do ponto de vista deste escopo aqui. Por serem variáveis locais, elas só existem dentro do escopo que as contém. Beleza? Então é importante que isso fique bem claro para vocês. Essas duas aqui, I e FAT, elas só existem aqui dentro porque foi no escopo dentro do qual elas foram declaradas, mas a variável número ela pode ser acessada de qualquer canto. É por isso que agora eu consigo continuar utilizando ela aqui embaixo. Aqui o usuário digitou, né, dentro dela o número lá que ele quer calcular o fatorial. Eu consigo continuar usando ele aqui e eu consigo também usar essa variável global aqui dentro da forma como está estabelecida aqui, como está posto aqui. Certo? Então, com isso, eu vou dar um F11 aqui para colocar para rodar e vamos ver o resultado. Então, temos lá, ó, informe um número inteiro qualquer, 5. Pressionei Enter e tem lá, o fatorial de 5 é 120. Funcionou corretamente fazendo uso de função. Então, o que nós temos aqui agora, nós temos uma variável global, né? Uma variável global que é acessada a partir de qualquer lugar aqui do nosso código-fonte. Nós temos uma função sendo chamada aqui neste momento, e essa função, então, refere-se a este trecho de código-fonte, que é responsável pelo cálculo do fatorial, e aí, então, retorna esse resultado, né, o valor calculado, que é do tipo inteiro, veja lá na assinatura da função, é do tipo inteiro. Esse resultado, então, retorna para o local aqui de onde ele foi chamado, e aí concatena com o restante dessas mensagens para imprimir na tela o resultado para o usuário. Beleza? Então, com isso, a gente dá um salvar aqui e vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: elabore um programa em C++ que, através do uso de funções, seja capaz de retornar a área das seguintes figuras: área do retângulo e área de um círculo. Então, olha só, a gente tem que usar função para poder calcular essas duas coisas aí que estão sendo pedidas: retângulo e círculo. Então, vamos lá para a nossa IDE tentar resolver este exercício. Aqui, então, eu vou pedir um código-fonte novo e vamos lá. Eu vou primeiro desenvolver ele todo aqui no método principal e depois a gente cria as funções, né, para modularizar o nosso código. Então, no primeiro momento aqui, eu vou criar o trecho de código-fonte que é responsável por calcular a área do retângulo. Então, área retângulo. Dessa forma aí. Então, primeira coisa, mensagem para o usuário, né? Digite
a largura da base de um retângulo. E aí a gente vai dar um cin para dentro de hat base. Na sequência nós vamos ter um cout do tipo digite a altura deste retângulo. E na sequência nós vamos ter outro cin para hat altura. Desta forma aí. Para tentar melhorar a aparência do nosso programa, né, eu vou concatenar com end L. E eu vou corrigir uma gafe aqui que eu cometi. Beleza, então. Já pedi a base, já pedi a altura e agora o que me resta é calcular a área desse retângulo e imprimir na tela. Então vamos lá, mais um cout. E pronto, temos ali então um trecho em que eu exibo, né, para o usuário a área do retângulo. É a base vezes a altura. Perceba que eu estou fazendo o cálculo desta forma aqui, na mesma linha que eu estou concatenando informações para imprimir na tela para o usuário. Tá? Aos pouquinhos a gente vai fazer alguns refinamentos aqui nesse código e transformar esse cálculo aqui, encapsular esse cálculo aqui em uma função, beleza? Mas num primeiro momento está aí posto o código, né, a lógica que vai envolver o cálculo, o cômputo da área de um retângulo. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai calcular a área de um círculo. Para calcular a área de um círculo, a gente vai fazer de maneira equivalente. Na sequência aqui, a gente vai dar um cin para dentro de raio. E por fim, nos resta então fazer o cálculo da área de um círculo, né? A área do círculo informado é de... E aqui a gente vai concatenar, então, que é a área de um círculo é π vezes o quadrado do raio, né? Então a gente pode fazer por aproximação aqui para fins didáticos, né? 3,14 vezes raio vezes raio. Desta forma aí, já é o suficiente para a gente calcular a área do círculo. Eu vou dar aqui F11 para compilar e rodar. Antes a gente precisa salvar. Beleza, salvei. E agora o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns erros. Ah, e lógico, né? Eu tenho erros aqui porque eu não declarei nenhuma dessas variáveis. Confere? Eu preciso declarar elas. Então vamos lá. Eu vou declarar todas elas como do tipo float, certo? Então vai ser hat base, hat altura e raio. Eram essas variáveis, confere? Isso aí. Então, declarei as variáveis, F11 para compilar e rodar, e vamos ver. Digite a largura da base de um retângulo, 10. A altura, 2. A área do retângulo informada é de 20. 10 vezes 2, 20. Show de bola. Digite o raio de um círculo, 10. A área do círculo informado é 314, por quê? É o quadrado do raio, 10 vezes 10, 100 vezes 3,14, que é π 314. Então, fechou. Tá redondinho aí, já está funcionando o nosso código. O que a gente vai ter que fazer agora é encapsular, né, esses cálculos aqui, essas fórmulas, dentro de funções. Porque da forma como está o nosso código-fonte, o método principal ele tem que fazer tudo. Ele tem que ler as variáveis, ele tem que conversar com o usuário, ele tem que saber também como é que é a fórmula para calcular as áreas dessas figuras, ele tem que saber tudo. Então, como que a gente pode fazer para delegar responsabilidades, né? De maneira que o método main não tenha que ser o cara que sabe tudo. Ele possa, a partir de agora, apenas pedir para o fulano que sabe calcular a área fazer isso. Para o cicrano que sabe calcular o perímetro fazer aquilo e por aí vai. Como que a gente faz para conseguir delegar responsabilidades, né? Bom, é só a gente usar a função. Então vamos aqui em cima, vamos declarar uma função que vai calcular a área do retângulo. Então a área, como a gente está usando float, né? Então vai ser float. O retorno vai ser float, né? Área retângulo. Desta forma aí. E aí aqui dentro nós vamos calcular a área do retângulo, que é o quê? Que é aquela lá que vocês estão vendo ali, né? Base vezes altura. Eu vou tirar daqui o cálculo e vou colocar aqui a assinatura da função ali, retângulo. Desta forma aí. E aí aqui dentro eu vou dar o quê? Eu vou dar um return e o retorno daquele cálculo lá que é a fórmula da área do retângulo, né? Então já fiz a primeira função, vou fazer a segunda função, área
do círculo. E aqui eu vou dar um return, né? Return do quê? Da área do círculo, que é calculado de que maneira? Daquela forma lá que a gente tem ali. Então, área, círculo, abre e fecha parênteses, né? E aqui no return a gente vai colar o cálculo lá dessa forma aí. Então, perceba agora que o nosso método principal, ele não tem, o nosso método main, né? Ele não tem mais que saber qual é a fórmula da área do retângulo, qual é a fórmula do cálculo da área do círculo. Ele não tem mais que saber disso. Ele só tem que saber o quê? O nome da função capaz de calcular. E aí ele chama a função e a função que se vire, certo? É a função que sabe qual é a fórmula, o que tem que multiplicar, se tem que dividir, se tem que subtrair, enfim. É a função aqui no caso, né? A função que tem que saber disso. Não mais o método principal. O método principal só tem que saber que função chamar. E agora é com a função a responsabilidade de conhecer a fórmula e de aplicar a fórmula da maneira adequada. Beleza? Então, nosso programa aqui já está usando função, já está chamando elas aqui nos momentos apropriados. A única coisa que a gente tem aqui é o seguinte: como até o momento a gente ainda não viu como trabalhar com parâmetros, com passagem de parâmetros, né? É uma pauta para o próximo vídeo, a gente não vai usar passagem de parâmetros nesse exercício aqui. Porém, do jeito que eu fiz aqui, ó, a gente tem um probleminha, que é o seguinte: dentro deste escopo aqui, por exemplo, da função área retângulo, eu estou usando duas variáveis, ó, het base e het altura. Eu estou declarando essas variáveis dentro deste escopo? Não estou, né? Essas variáveis não existem dentro deste escopo aqui. Dentro deste outro escopo aqui, eu estou usando variável? Estou. Variável raio. E eu declaro essa variável raio aqui dentro desse escopo? Também não declaro, né? Então eu teria um erro aqui também. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer o seguinte: float raio dessa forma aqui. O que eu fiz? Eu declarei uma variável raio aqui para dentro deste escopo e agora essa variável raio pode ser usada aqui tranquilamente. Porém, essa variável aqui que eu declarei aqui, ela só existe dentro deste escopo aqui. E apesar dela ter este nome raio, essa variável, ela por ser pertencente apenas a este escopo, ela não existe fora daqui. Então, se nós olharmos agora, ó, essa variável que tem esse nome raio, tem outra variável aqui também de nome raio. E essa variável raio do método main, ela só existe dentro do método main. Então, essa variável raio aqui não é a mesma daquela lá. Perceba? Essa aqui, apesar de elas terem o mesmo nome, elas pertencem cada uma ao escopo na qual estão localizados. Essa aqui só pertence a este escopo e essa aqui só pertence a este outro escopo aqui. Portanto, se eu quero compartilhar a informação que o usuário digitar para raio, né, neste caso aqui, se eu quero compartilhar essa informação que o usuário digitou aqui para que ela seja disponível para outras funções, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que pegar essas variáveis que eu declarei aqui no escopo main e que, portanto, elas só existem dentro deste escopo, deste método principal. Eu vou ter que transformar essas variáveis locais do ponto de vista do método main, vou ter que tirá-las daqui e declarar elas como variável global aqui em cima, fora de todo mundo, certo? E agora o que eu tenho? Ó? Eu tenho variáveis globais, certo? Por serem globais, elas podem ser acessadas, elas existem, né? E, portanto, podem ser acessadas tanto desta função, como desta outra função, como deste método principal, certo? Sem problema nenhum. Elas são variáveis globais e, portanto, se o usuário digitar aqui em het base, por exemplo, algum dado, este dado que o usuário digitou aqui, ele vai estar disponível para ser manipulado, enfim, acessado tanto deste escopo, quanto de qualquer outro escopo dentro do nosso código-fonte, certo? Variável global tem esse nome por causa disso. Ela pode ser acessada, manipulada, alterada, enfim, o que for, né, de qualquer lugar do nosso código-fonte. Beleza? Então, o que eu fiz foi tirar as variáveis que estavam sendo declaradas de modo local dentro do main e joguei elas para serem declaradas de modo global, para que a partir daí eu consiga
acessar o que o usuário digitar dentro delas, né, de qualquer ponto aqui do nosso programa. Bom, eu fiz isso tudo por quê? Porque eu queria compartilhar com vocês esse conhecimento relacionado a variáveis globais e variáveis locais, certo? E também, né, porque a gente precisa aqui compartilhar informações que o usuário digita no método main, a gente precisa compartilhar essas informações com as demais funções aqui que a gente tem aqui no nosso código-fonte, né? E como a gente ainda não aprendeu a passar parâmetros, né, na aula que vem, no vídeo que vem, nós aprenderemos a passar parâmetros quando a gente faz a chamada da função, mas até o momento a gente não viu isso, né? E, portanto, se a gente não pode usar passagem de parâmetros, né, a gente acaba tendo que usar variáveis globais dessa forma aqui. Bom, explicação dada, vou dar um salvar, F11 aqui para compilar e rodar, e vamos ver o que vai acontecer. Digite a largura da base de um retângulo, 10. A altura, 3. Então, a área é 30. Fechou, calculou, bonitinho, imprimiu na tela, tudo certo. Agora digite o raio de um círculo. Vou digitar 1. Vou dar Enter. A área de um círculo informado é 3,14. Por quê? Porque a 1 vezes 1 dá 1, vezes o π, que é 3,14, deu 3,14. Certinho, funcionou redondinho o nosso programa, agora usando, né, variáveis globais para compartilhar com todos os escopos aqui do nosso código-fonte as informações que o usuário fornecer para o nosso programa, né? Usando também funções, né? A gente tem duas funções aqui para calcular áreas de figuras planas, né? Uma calcula a área do retângulo, a outra a área do círculo, e nós temos aqui o nosso método principal, né? Que ele não tem mais a responsabilidade de saber que fórmula e que cálculo realizar para cada solicitação aqui que o usuário está fazendo, né? O nosso programa, o nosso método principal, ele simplesmente requer que determinadas funções façam aquilo para o qual elas foram criadas, né? Então, área do círculo, dá teu jeito aí, calcula a área do círculo. Eu não sei como é que tu vai fazer, problema é teu, mas calcula aí. E aí a área do círculo aqui, essa função que vai ter que dar seus pulos, né? E fazer aquilo que cabe a ela fazer da melhor forma possível. Então a gente consegue modularizar o nosso código, né? Delegar responsabilidades, diferentes responsabilidades para diferentes trechos do código-fonte, de forma que a partir disso, né, a gente consegue, inclusive, facilitar os esforços relacionados à manutenção do nosso programa. Se tiver problema, por exemplo, com o cálculo da área do retângulo, a gente não tem que vasculhar todo o nosso código-fonte em busca de algum eventual erro. A gente vai lá na função que faz isso e verifica lá o que está sendo estabelecido, né, através do código-fonte. Então fica mais fácil de depurar, de aprimorar, né, enfim, o código-fonte dos nossos programas a partir do momento em que a gente desenvolve esse hábito, esse cuidado, essa preocupação, né, de escrever código-fonte para funções, né, para uso de funções e procedures, certo? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Obrigado por ter assistido ele até aqui e até a próxima.